Uma das principais finalidades desse canal é democratizar o conhecimento que é produzido na academia, mas alguns documentos produzidos nesse contexto podem parecer intimidadores, e muitas vezes até são. Um deles é justamente os artigos científicos. O meu intuito aqui nesse vídeo hoje é passar uma ideia geral de como ler um artigo. Oi, eu sou a Marina e eu quero te ajudar a ler um artigo. É claro que não existe nenhum certo ou errado de como se lê um artigo. Essa é só uma dica, uma forma de ajudar outras pessoas a lerem um artigo também. Seja para quem nunca leu um artigo, para quem tá começando e tá tentando, ou até para quem já lê há um tempo, fica aqui uma conversa sobre como eu leio artigos e eu acho que ajuda. Essa conversa vai ter basicamente 3 partes. Na primeira, a gente vai falar brevemente sobre a estrutura comum de um artigo, para que vocês se familiarizem com ela. A segunda parte vai falar sobre a importância de se ler voltado para determinada finalidade, e depois eu vou falar sobre algumas dessas finalidades, me demorando principalmente em dar dicas sobre as finalidades mais comuns, assim, aquela primeira leitura para talvez incluir esse artigo numa pesquisa ou tomar conhecimento sobre ele porque quer se aprofundar nesse assunto. Bom, para começar então, a estrutura de um artigo costuma ser meio semelhante, mesmo entre as matérias. Ela vai ter sempre o título lá em cima, bem destacado, com os autores, muitas vezes à direita, ou às vezes nas notas de rodapé, falando um pouco mais sobre quem eles são, o que eles fazem. A gente vai ter um resumo sendo apresentado, geralmente em português e depois em inglês, o mesmo resumo, que vai nos dizer sobre o que é aquele artigo, o que ele busca responder e de que forma ele buscou fazer isso, muitas vezes apresentando também brevemente a quais conclusões ele chegou. Aí depois desse resumo, a gente tem ali palavras-chave, que são palavras que vão nos trazer os temas principais do artigo e muitas vezes como ele quer ser catalogado numa biblioteca da área, e aí a gente parte para o texto em si, para a parte mais densa do artigo. Ela vai ter basicamente introdução, desenvolvimento e conclusão, que o autor vai ter organizado da forma que ele achou melhor ou da forma que a revista achou melhor organizar. Mas isso só vai mudar, por exemplo, se cada seção tem um título, ou se chama a primeira parte de introdução, ou se já começa como se fosse, já começa direto no texto. São questões meramente formais e eu acredito que não vão atrapalhar muito a leitura do texto. Uma coisa legal de fazer quando a gente pega um artigo pela primeira vez é dar uma olhada geral na estrutura dele e meio que detectar se tá tudo no seu lugar, mais ou menos ter uma ideia de talvez ele dar uma lida nos títulos pra gente ter uma ideia do que ele vai falar em cada parte e uma lida nesse resumo inicial pra gente ter também uma noção geral do que ele vai falar sobre. A Débora Diniz costumava fazer lá no canal dela do Instagram, todo final de semana, uma horinha, eu acho, 1 hora e pouco de ajuda ali, como se ela estivesse ajudando a gente como uma orientadora na pesquisa, então com questões metodológicas, de escrita, e é maravilhoso, eu recomendo super ir dar uma olhada, não sei se ela ainda faz, mas se ela fizer, com certeza vale a pena checar os novos, mas também os antigos. E numa dessas lives dela do Instagram, ela comentou isso, que toda leitura de um artigo, de um texto, vai ser diferente e que por isso não adianta necessariamente querer basear uma nova necessidade desse texto nas anotações que você fez sobre ele para uma outra finalidade. E eu concordo muito com isso, assim, para mim pelo menos funciona muito bem pensar dessa forma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se uma vez eu li esse artigo para escrever o meu TCC, que era sobre um assunto X, agora que eu estou escrevendo um artigo ou uma tese sobre o assunto Y, quando eu ler esse texto, ele vai ter uma finalidade diferente para mim, certo? Eu já vou olhar para ele com outros olhos, então já não é a mesma leitura, não adianta eu me basear necessariamente nas anotações que eu fiz da outra vez, porque elas tinham outra finalidade. Então esse é um dos motivos pelos quais a finalidade que a gente tem para esse texto importa muito, para saber como a gente vai abordar essa leitura.
Isso ajuda a gente também a não se sentir culpado por não necessariamente ter feito um fichamento todas as vezes que lê um texto, porque nem sempre essa é a melhor forma de abordar o texto para aquela finalidade. Tem leitura que vai ser mais superficial, vai ser só para saber se aquele artigo vai entrar ou não nas suas leituras mais aprofundadas para o seu TCC, para sua dissertação. Tem outras leituras que vão ser tão aprofundadas que você precisa decorar cada um dos conceitos que aquele texto está abordando, porque você vai fazer uma prova em pouco tempo e precisa lembrar de tudo aquilo. Quando você lê, por exemplo, para uma seleção de mestrado, de doutorado, a finalidade é entender, claro, o que o texto quer passar, mas também como ele se relaciona com outros textos. E se você fizer um fichamento, talvez ele converse aquele texto com outras leituras obrigatórias que você teve que ler para aquela seleção. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição, sobre como passar na seleção de mestrado. Se aquela é a sua primeira leitura em outra língua, percebem? Vai ser completamente diferente. Você vai ter ali como desafio não só compreender o que o texto tem a te dizer, mas se familiarizar com as palavras que você não conhece naquele contexto. Vai ser uma leitura diferente. Então, enfim, acho que ficou bem claro que saber exatamente qual é a sua finalidade na hora de iniciar a leitura de um texto pode facilitar muito a vida e tirar muito dessa culpa de não fazer necessariamente um fichamento para todo o texto, ou de iluminar o texto todo ou não iluminar o texto todo e se sentir culpado. Enfim, a gente se sente culpado se faz ou se não faz, e talvez acho que isso tira um pouco desse peso das costas de quem tá aí fazendo uma pesquisa ou simplesmente lendo esse artigo para entender ele melhor. Dentre a infinidade de finalidades possíveis, a maioria delas vai demandar, antes de mais nada, um filtro de confiabilidade daquele artigo. Vai demandar que você entenda o quão confiável é aquele artigo com base em uma série de fatores que ele vai te apresentar. Se o método científico foi seguido rigorosamente, se não foi, se é um texto coeso, onde a pergunta de pesquisa é respondida pelo desenho metodológico, se não é, todos aqueles requisitos que a gente também já conversou em outro vídeo e eu, claro, vou deixar aqui embaixo na descrição. Para uma leitura comum dos artigos, eu vou falar aqui de coisas gerais que talvez não se encaixe em todas as leituras, mas geralmente vai se encaixar numa primeira leitura para entender melhor o que o texto quer nos passar, o que esse artigo de fato apresenta. Existem algumas coisas nas quais a gente quer focar como leitor e quer descobrir desse texto. Então essa leitura, ela vai ser um esforço para que a gente reconheça no texto esses fatores. O primeiro deles é a delimitação. Nisso a gente vai descobrir qual é o tópico exatamente que esse texto está tratando sobre e qual é a delimitação dele, seja a delimitação de tempo, ou a delimitação de espaço, ou a delimitação de documentos que ele avaliou, enfim. A gente quer saber quais são os limites escolhidos pelos autores desse texto, desse artigo, na pesquisa. Até onde eles resolveram ir? Eles estão estudando o país inteiro, o mundo inteiro, ou só uma cidade no interior de São Paulo? Outro elemento que a gente quer descobrir é a pergunta de pesquisa. O que move esses autores? Qual foi a curiosidade que eles tentaram descobrir e para isso fizeram uma pesquisa inteira, bolaram um método de descobrir o que eles querem saber? Qual é a pergunta de pesquisa? Em seguida, a gente quer saber qual foi, de fato, o desenho metodológico que eles escolheram para responder essa pergunta de pesquisa. Então, esse desenho metodológico é adequado a essa pergunta de pesquisa? Quer dizer, para entender se determinada política judiciária funcionou para reduzir o número de processos que entram no judiciário, eles foram fazer o quê? Foram perguntar para as pessoas que são atendidas pelos juizados especiais se eles acham que o número diminuiu de processos? Porque aí a gente só vai ter a opinião dessas pessoas. Saber dessas limitações é o que nos faz críticos em relação aos limites que esse artigo tem. Por quê? Porque esse artigo vai nos apresentar, provavelmente,
provavelmente conclusões, né? Uma resposta para essa pergunta de pesquisa, e a gente quer saber se essa resposta vai ser transferível a outros casos, se ela não vai ser, se ela pode ser equiparada a outras situações. Então, a partir dessa análise crítica da metodologia, a gente vai saber disso. Então, presta bem atenção em como eles decidiram descobrir a resposta para a pergunta de pesquisa. Mais 3 elementos são necessários aqui. É possível que, se você queira lembrar de todos eles, você faça um papelzinho do seu lado ali com todos os elementos para que você preencha eles nas primeiras vezes que for ler um artigo, mas depois eu garanto que fica no automático. Acho que é legal recorrer a esse papelzinho depois de ter ficado no automático de novo, porque no automático a gente esquece depois de um ou outro, então acho que vale a pena voltar sempre a essa referência de coisas que a gente precisa prestar atenção. Então, 3 elementos a mais são importantes aqui também. Afinal de contas, qual foi a resposta dada pelo artigo para a pergunta de pesquisa? A gente pode fazer várias perguntas para isso. Essa resposta decorreu do método que foi usado? Ela é coerente com a pergunta de pesquisa? Ela é satisfatória para a pergunta de pesquisa? Por aí vai. Depois disso, quais são as razões que apoiaram essas afirmações, né? Qual é a argumentação usada pelo artigo para dar base a essa afirmação principal? E aí, esses argumentos realmente são argumentos lógicos e racionais e eles são bem embasados? Esse é o principal. Qual é a base desses argumentos? E por último, quais foram as fontes de informação usadas? Então, como eu comentei antes, né? Esse furo de desenho metodológico que eu tinha comentado é justamente um uso inadequado de fontes de informação. Ou seja, para responder uma pergunta que eu precisaria de um número para me mostrar que os processos diminuíram depois da implementação de certa política judiciária e uma correlação entre essa causa e essa consequência, na verdade, a análise foi feita das perguntas, né, das pessoas que estão lá no juizado especial, que talvez nem tenham essa vivência, enfim, só podem me dizer da opinião delas, né? Mesmo que eu perguntasse para alguém que trabalha no judiciário se ele nota que os números diminuíram ou não, a gente só teria a percepção da experiência de algumas pessoas e não, de fato, os números, se eles diminuíram ou aumentaram. Tá, mas afinal, quando começa a ler o texto, quais são as dicas? Quando é que tem que fazer fichamento? Quando é que não tem que fazer? Quando é que eu vou iluminar? Quando é que eu não vou iluminar? Bom, como eu falei, isso é um gosto pessoal. Eu costumo usar o Mendeley. Existem outros programas também que te permitem rabiscar o texto e escrever notas sobre o texto, enfim, online. Lembrando que não tem certo ou errado, eu vou compartilhar como eu faço. Quando a gente escreve, por exemplo, se eu leio o texto e percebo que alguma parte é exatamente o que eu estava procurando para o meu texto, eu já tento escrever ali nas notas do Mendeley alguma observação, ou já tento dar uma arriscada em como eu quero que seja esse texto, que vai falar o autor tal, provavelmente, tá? Vai falar o autor tal afirma que, o autor tal fez uma pesquisa assim assado, com tal método e descobriu que tal coisa acontece, e aí depois eu só vou encaixar isso no meu texto e, claro, revisar muitas vezes o texto pra isso fazer sentido no geral. Mas isso a gente pode conversar num vídeo sobre a escrita. Eu acho que quando a gente lê e já faz uma anotação voltada para o texto que a gente quer incluir, aquele artigo, aquele trecho, a gente vai ter uma escrita muito fresca daquele texto no nosso texto final, né? No TCC, na dissertação, na tese. E isso me deixa muito tranquila depois de entregar o trabalho final, porque eu sei que muita coisa ali, a maior parte, foi escrita muito fresca, olhando para o texto, então eu não vou ter tanta chance, talvez, de interpretar mal ou esquecer o que o autor falou e colocar errado, sabe? Eu tenho muito medo que isso aconteça. Sobre iluminar, eu acho que isso é muito particular de cada pessoa. Eu costumo ter mais ou menos na minha cabeça uma forma de iluminar. Por exemplo, para textos curtos, como um artigo, que eu considero curto porque a gente acaba lendo livros e tal. Então, para um artigo, por exemplo, eu costumo iluminar coisas que chamam muita atenção e geralmente em vermelho ou rosa, alguma coisa que talvez vá para a dissertação. Já em textos mais longos, eu costumo usar uma cor para seguir a narrativa, então ilumino trechos que vão fazer com que eu possa acompanhar se eu voltar naquele livro depois e
quiser retomar um pouco do assunto, né, voltar um pouco atrás, vão me ajudar a retomar o assunto e sem ter que ler tudo de novo. E costumo usar vermelho ou rosa para as coisas que parece que vão entrar para o texto final. Se a leitura é muito difícil, por exemplo, uma leitura em outra língua, a gente também pode conversar sobre isso com mais calma em outro vídeo, mas eu costumo traduzir, fazer como se fosse um resuminho de cada parágrafo ou de cada página no texto, ou se o texto é muito difícil, muito truncado, numa primeira leitura eu provavelmente vou fazer essa espécie de resuminho de cada parágrafo do lado do parágrafo, para que numa segunda leitura eu não pene tanto para entender o que aquele autor quer dizer. Isso aconteceu com certeza na leitura do Bourdieu, em que na primeira leitura eu precisei traduzir, entre aspas, porque estava já traduzido o texto em tese, mas ele escreve de uma forma tão com as frases invertidas e tal, que eu precisei, entre aspas, traduzir cada frase. Numa segunda leitura eu pude traduzir parágrafo por parágrafo, numa terceira leitura eu pude então colocar só o resuminho do que era dito na página. Por fim, eu gosto de colocar alguns comentários que conversem comigo mesmo no texto, para que eu entenda o que eu pensei naquela primeira leitura, o que eu interpretei naquela primeira ou segunda leitura, enfim. Por exemplo, eu posso colocar num comentário que esse trecho conversa muito bem com outro texto, ou que esse trecho encaixaria muito bem em determinado parágrafo ou em determinado capítulo, e eu vou entender, provavelmente, da segunda vez que eu ler, e nem sempre eu vou concordar com aquela minha primeira interpretação, então isso é bem legal também. Gente, esse é um assunto bem extenso, eu acho que a gente pode conversar aqui por mais horas e horas e falar sobre cada uma dessas possíveis hipóteses, né, de leitura do texto. Então coloquem aqui embaixo o que ficou de dúvida por aí, o que vocês sugerem também na leitura de um artigo para quem tá começando ou mesmo para quem já lê há um tempo, e a gente pode conversar também sobre a escrita. Enfim, as possibilidades são muitas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!